Cai, não cai não, pelo amor de Deus, fica aí. Graça e paz, gente, coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia, para darmos aquela continuidade naquela exposição da carta aos Tessalonicenses, a qual aí já faz uma semana que a gente já vem discorrendo sobre o conteúdo dessa carta. Lembrando que o nosso objetivo central, irmãos, é fazer uma abordagem de modo escatológico. A nossa perspectiva é uma perspectiva de abordagem escatológica, não como exposição bíblica, certo? É apenas um estudo bíblico para vermos realmente, como dizem aí meus queridos irmãos pós-tribulacionistas, se realmente Paulo ensinou aos irmãos daquela igreja da cidade de Tessalônica a como é que eles deveriam se comportar ao enfrentar a grande tribulação. O foco dessa nossa exposição é sempre esse, é questionarmos e vermos se realmente Paulo ensinou os irmãos da igreja de Tessalônica a passarem pela grande tribulação, como querem insistir nossos caros amigos e irmãos pós-tribulacionistas. Nós hoje vamos falar apenas a parte A, vamos chamar de parte A e parte B, o capítulo 4, porque ele é um capítulo onde ele vai tratar aqui de três situações, certo? Envolvendo a questão do caminhar, o comportamento cristão. Ele vai encerrar também aqui, quer dizer, encerra não, no meio, ele vai falar sobre a prática da comunhão entre os irmãos, o desenvolvimento, né? O aperfeiçoamento, né, da caminhada cristã através da comunhão uns com os outros. E ele vai encerrar aqui o capítulo 4 falando sobre a esperança para aqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja, ok? Então, só para a gente dar aqui uma pequena pinceladazinha rápida, porque eu não vou ficar voltando muito, que é para os vídeos não se estenderem muito, ok? Vimos no capítulo 1, ali é onde Paulo ali traça a sua ação de graça com elogio, né? Reconhecendo o desempenho daquela igreja, a expansão que aquela igreja teve sobre o evangelho e de como até os de fora reconheciam o crescimento e a prática de vida cristã daqueles irmãos, e Paulo reconhece isso e faz aquela oração em forma de ação de graças, né? E diz lá que eles se converteram, não, dos ídolos para servir a Deus, e ele encerra o capítulo 1 dizendo que essa conversão foi para aqueles também, não só dos ídolos e servir a Deus, mas para aguardar o seu filho que vem do céu. Então Paulo, em momento algum, apesar da palavra tribulação ela aparecer uma vez ali no capítulo 1, mas quando você vai analisar o contexto, não tem nada a ver com grande tribulação. Tá ok? No capítulo 2, então, nós também, que é um capítulo grande da carta aos Tessalonicenses, que ele possui 20 versículos, né? Onde nós fizemos ali uma abordagem ali, onde Paulo vai falar sobre como foi o seu procedimento, porque Paulo estava sendo caluniado, né? Ele era tido como um charlatão, como um aproveitador, um enganador das igrejas, se usurpando do cargo de apóstolo para sugar e viver financeiramente às custas dos outros. E Paulo ali dá o seu parecer, fala sobre o seu procedimento, e que a própria igreja ali em si, ela conhecia o procedimento enquanto Paulo esteve lá, e ele trabalhava o tempo todo para que não fosse peso para a igreja, ao ponto que ele mesmo fala que ele, como ministro de Cristo, ele ou eles, que é o grupo de missionários, eles tinham total direito de receber o sustento da igreja. E a gente vê que no final ali, depois que Paulo termina defendendo o seu apostolado, ele faz ali uma oração de intercessão pelos Tessalonicenses e toca na mesma tecla de novo, falando que nós devemos estar preparados para o arrebatamento, para a vinda do Senhor. A linguagem vinda era uma linguagem muito comum de Paulo, até porque Paulo era judeu, né? E o judeu, ele tem essa aproximação com a expressão vinda do Senhor, devido a ser uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento na cultura judaica apocalíptica, ok? A gente, foi terça-feira. Foi terça-feira nós vimos o capítulo 3, aqui onde Paulo aqui, ele demonstra sua preocupação e envia Timóteo para trazer notícias de como andava ali os irmãos daquela igreja. E Paulo, ao receber as boas notícias da igreja, Paulo se manifesta de uma alegria tão grande que ele não consegue expressar palavras para satisfazer a sua alegria, e entra em constante oração para que Deus possa
ali abrir portas, arrumaram um meio para que Paulo pudesse visitar e eles tivessem ali uma comunhão completa, plena. A princípio também que Timóteo, ao voltar, traz boas notícias para Paulo, mas pelo que nós vimos aqui no finalzinho dessa carta, parece que havia algumas dificuldades, algumas pequenas deficiências que deveriam ser reparadas. E a intenção de Paulo era essa: orar a Deus para que Deus pudesse trazer um livramento para ele, até porque ele disse que estava sofrendo privações. No capítulo 2, mesmo 2 vezes o diabo impediu Paulo de fazer essa viagem, mas é que ele entra em oração constante para que Deus pudesse ali, né, trazer um alívio e aí pudesse chegar à cidade de Tessalônica e se congratular e ao mesmo tempo corrigir as deficiências da fé daqueles irmãos. E ao mesmo tempo ele volta a falar sobre a volta de Cristo. Então no capítulo 1 ele fala sobre a volta de Cristo. No capítulo 2 ele fala sobre a volta de Cristo. No capítulo 3 ele fala sobre a volta de Cristo. E nenhum desses 3 capítulos que nós analisamos, né, claro que de uma forma bem sintética, resumida, mas que não ficou tantas brechas que podem ser tapadas, ok? Nós não vimos nesses 3 capítulos da primeira carta aos Tessalonicenses, em momento algum, Paulo ensinando como os irmãos devem se preparar para passar pela grande tribulação. Ao contrário, ele pede que os irmãos estejam sempre vigilantes e atentos para o arrebatamento da igreja, não para a grande tribulação. Então até agora, nós que somos do pré-tribulacionista, 3-0 para o pós, contra o pós, ok? Hoje, capítulo 4, esses 3 assuntos, a gente pode aqui fazer uma abordagem panorâmica rápida, mas lembrando, o nosso foco central e nosso objetivo é uma perspectiva escatológica, mesmo que ainda limitada, mas dá para a gente tirar conclusões lógicas que o pós-tribulacionismo não tem base alguma para sustentar, pela qual a igreja irá passar pela grande tribulação. A única ferramenta que eles tentam evidenciar como sustentação é Mateus 24, mas ali não tem nada a ver com arrebatamento, e sim com a ira do Senhor. Vamos ver, capítulo 4 possui 18 versículos. A gente vai trabalhar hoje apenas do versículo 1 ao versículo 12, onde a gente vai aqui tratar sobre como Paulo começa a exortar sobre a questão de santidade, isso relacionado à vida cristã conjugal, ok? E como deve ser a prática do exercício de um amor fraternal entre os irmãos e os de fora, para que não haja escândalo e eles possam ter uma vida digna e honrosa e com um sossego, como ele chama, certo? Dependendo da versão que você estiver. Gente, eu estava também aqui fazendo uma avaliação em outras versões. Por que eu dividi esse capítulo 4? Por que não vai ser o capítulo 4 todo? Porque nesse capítulo 4 aqui tem 2 passagens que elas levantam muitas polêmicas e que não tem nada a ver com arrebatamento. Tudo é uma questão de interpretação do contexto e do tipo de Bíblia que você está utilizando. Às vezes, meus irmãos, deixa eu dar aqui uma dica para você. Às vezes o que dificulta muito, né, uma boa interpretação da Bíblia, infelizmente, sabe o que? É nossa escravidão por uma tradução. Porque tem gente que tem essa mente ainda, né, fechada e que acha que só a tal versão é a versão adequada para se trabalhar, para se estudar, ter como uma cópia, porque na verdade é uma cópia, é uma tradução, mas é uma cópia, né, como fidedigna. Não, isso é um tremendo engodo, irmãos. Isso é um tremendo engodo, entendeu? Pronto, tem gente mesmo que diz assim, não, para mim a melhor versão que tem fiel é a Almeida corrigida. Para mim já não é. Não estou dizendo que ela não é fiel, não é isso. Mas eu não acho a corrigida uma boa versão. Mas em que sentido? Dependendo de que tipo de contexto você vai utilizar. Porque dependendo da versão que você está usando, a própria tradução ela é tendenciosa a fazer você pensar em uma determinada circunstância. E quando você analisa o mesmo versículo em uma outra versão, ela já vai ser tendenciosa a levar você para uma outra interpretação. Isso não quer dizer que seja ruim, mas isso às vezes pode deixar você em uma enrascada por você não entender o contexto do que realmente quer dizer. E a versão ela pode ser tendenciosa e levar você a pensar uma coisa a qual ela não está querendo dizer. Ok? Então, nesse capítulo 4 aqui, eu fiz uma busca em 5 versões de Bíblias diferentes e eu vou mostrar para vocês como é interessante você fazer uma pesquisa dessa. Eu quero que o vídeo fique curto, já vai com 9 minutos. Vamos lá, vamos ver o que é que diz o capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, na primeira carta. Será que Paulo ensinou os irmãos a passarem pela grande tribulação?
Se você observar, do versículo 1 ao versículo 8, o tema central aqui é sobre santificação na vida conjugal do casal, dos novos casais convertidos cristãos. Olha o que é que vai dizer. Ó. Você já pode observar que a palavra que ele começa na versão atualizada já é, ó, finalmente, irmãos, ou seja, Paulo chegou no ápice do que ele realmente ali queria falar, ok? Não que as outras coisas não fossem importantes, mas agora ele quer tocar num assunto que é um assunto central e que Paulo aqui, como ele aqui diz essa versão, finalmente chegou ao que ele queria dizer. Ó. Irmãos, ó, nós, rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Então pode ver que Paulo ali tinha algo para trazer e que não era da própria parte de Paulo, mas sim como mandamento do Senhor. Ó, que como de nós recebestes, então eles receberam aquilo dos missionários de Paulo, mas que Paulo estava debaixo da ordem de Cristo. O que é que ele vai dizer? Ó? Quanto à maneira que deveis viver, a corrigida diz andar, fala sobre a caminhada, comportamento, o caráter do cristão. O que é que ele vai dizer? Ó? E agradar a Deus. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que ele está ensinando aos irmãos a maneira como deve ser o comportamento cristão em meio a uma sociedade ímpia, e é um comportamento que deve ser para agradar a Deus. Ele vai dizer aqui mais, ó, no versículo 1 ainda, ó, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, ó, e efetivamente, ó, tais fazendo. Paulo reconhecia que eles estavam nesse progresso. Ó, e continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2, ó, porque estáis, ó, inteirados. Eles estão por dentro de tudo, eles sabem como é que, ó. Quantas instruções, frise bem aqui essa passagem, ó, quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Ponto. Ou seja, o versículo 1 e o versículo 2 é um pensamento único. Né? Paulo realmente aqui ele estava expressando assim a sua alegria, mas ao mesmo tempo a sua insistência. E Paulo reconhecia que o procedimento e o andar, o comportamento cristão deles já era um comportamento de exemplo. Ele fala isso no capítulo 1, 2 e 3. Okay? Não é que Paulo aqui está dizendo que eles não estavam, mas que o desejo de Paulo é que eles dessem um avanço mais ainda, sempre progredindo mais adiante. E aqui Paulo reconhece que eles estavam, eles já foram instruídos, porque Paulo passou 3 semanas nessa cidade. Então eles já estavam bem instruídos de como era que devia ser esse procedimento, e eles estavam efetuando. Mas assim, ó, vocês façam com que isso que vocês estão fazendo, ele cresça muito mais ainda. Se você observar, ó, Paulo reforça aos irmãos, ó, sobre como eles devem continuar, ó, a desenvolver a caminhada em santidade. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, e Paulo vai explicar isso a partir do versículo 3 em diante. Olha só, ensinando Paulo ó, como... e Paulo diz que esse ensinamento é o ensinamento do Senhor, e eles sabiam muito bem disso. No versículo 2 aqui que nós observamos, ele fala aqui, ó, aqui tem um segredo muito interessante. Ele vai dizer no versículo 2, porque estáis, ó, inteirados, ó, de quantas instruções. Então Paulo aqui, possivelmente ele está falando, ó, de quantas instruções, ou seja, quantos ensinamentos, ou seja, ou quantas doutrinas, a gente pode aqui falar, né, os ensinamentos cristãos, Paulo tinha passado para eles durante a sua estadia. E possivelmente aqui dentro dessas instruções está a questão de santidade, de caráter, de amor, né, de ter paciência com relação às perseguições cotidianas, e ao mesmo tempo tem a ver com a questão escatológica sobre ressurreição, arrebatamento e transformações de corpos e a ira do Senhor, o dia do Senhor. Então, possivelmente, eles tinham recebido instruções também de cunho escatológico, porque esse capítulo 4 vai falar sobre arrebatamento. E aqui Paulo diz claramente no versículo 2, ó, porque estáis inteirados de quantas instruções, ó, vos demos da parte do Senhor. Então todas as instruções, todos os mandamentos, todos os ensinamentos que estão relacionados à vida cristã e que estão relacionados com o ensinamento, Paulo vos deu porque recebeu do Senhor e passou para aquela igreja. Então no versículo 3,
Paulo agora começa a tratar sobre a questão de uma prática de vida santa, uma vida que agrada a Deus, e que o contexto aqui está relacionado à vida conjugal do casal. Isso vai do versículo 3 ao versículo 8. Se você observar essa seção aqui, possivelmente alguns estudiosos chegaram à conclusão que Paulo está tratando com os novos convertidos depois de um certo período que a igreja já tinha sido recém-formada, que a gente vê lá em Atos capítulo 17. Como deve ser o procedimento da vida cristã conjugal em meio a uma sociedade pagã totalmente pervertida com relação aos princípios morais éticos cristãos. Então, se você observar, aí você vai ter que pegar um livro e consultar, porque é muita coisa. Como era a vida promíscua, né, dos cidadãos daquela cidade de Tessalônica. Ela vivia sobre um vasto, vamos assim dizer, estrutura, ou seja, ela praticamente era uma cidade pagã, grego-romana, e existiam alguns conceitos que estavam relacionados à vida conjugal e que não seguia certos princípios morais éticos, ok? Então existia aquela questão de prostituição gigantesca lá, a promiscuidade, entendeu? A falta de respeito com o próprio cônjuge, havia aquela questão, né, de troca, né? Todo tipo de questão de imoralidade relacionado ao corpo. E eu quero aqui abrir apenas um parênteses aqui para meus queridos inscritos, porque é o seguinte, eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem, que o YouTube, né, ele está censurando e começando a bloquear quando você começa a usar certas palavras que estão relacionadas à área do sexo, ok? Eu não sabia, eles estão bloqueando. Né? E principalmente se você tocar naquela área daquela turma do arco-íris. Vocês sabem o que é que eu estou falando, porque eu não posso mais falar, não sabia disso, entendeu? Por quê? Porque eles são a favor do sistema, e eu e você que somos contra isso aí, nós somos como que inimigos do sistema, entendeu? Mas eu prefiro ser inimigo do sistema e ser amigo de Cristo. Ok? Então tem algumas palavras que eu não vou mais poder falar e eu nem sabia disso, entendeu? Já foi eu assistindo outros canais e comecei a observar. Então esse capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8, trata sobre esse estilo de vida desse pessoal do arco-íris, que vocês sabem o que é que eu estou aqui falando. E Paulo condena, a Bíblia condena quem é praticante desse estilo de vida aí, se não se converter ao Senhor Jesus Cristo, infelizmente o céu não será sua última morada, mas sim as regiões densas do abismo, ok? Que você sabe muito bem do que é que eu estou aqui falando. Então, olha o que diz. O versículo 3, ele já começa a fazer um contraste entre santidade e impureza, ou seja, impurezas dentro do relacionamento conjugal. Olha só o versículo 3. Ó. Qual é a vontade de Deus? Ó, pois esta é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação. Então, a vontade de Deus para o seu povo, para a igreja do Senhor, é a santificação. E é o que? Cadê? Que vos abstenhais da prostituição, da impureza, aquilo que traz mácula, que traz impureza para o seio conjugal. Isso aí é uma coisa que Deus abomina. E é uma coisa que era frequente naquela época da cidade. E os novos convertidos, por ainda não terem uma certa estrutura, um certo crescimento, muitos deles estavam cedendo a esse estilo de vida que a palavra e Deus abomina e condena. Por mais que Deus seja amor, Deus é santo, Ele é justo e o seu caráter está acima de tudo isso. Então, independente do que esse sistema maligno aí, né, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não queira aceitar, a Bíblia, ela é, e ainda continua sendo, e é atualizada, porque teve um cara aí esses dias, há um tempão atrás, né, que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu acho que quem está precisando ser atualizada deve ser a teologia dele. A Bíblia condena. E Deus diz a vossa vontade, a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, o que é que ele vai tratar no versículo 4? Quando ele vai dizer, é a santificação, que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele traz aqui duas questões, santificação e honra.
Esse versículo 4 aqui, irmãos, os estudiosos eles têm uma complicação imensa sobre a tradução e a interpretação, tradução não, mas a interpretação dessa palavra que tem aqui é a versão atualizada. Aqui traduziu por corpo. A versão corrigida, por exemplo, ela traduz por vaso, né? Cada um saiba possuir o seu próprio vaso, ok? A palavra é vaso. Eu estava aqui pesquisando em algumas outras versões, a atualizada já traduziu por corpo. Por exemplo, a Bíblia NVI também traduziu por corpo. A versão King James, por exemplo, a versão King James traduz essa palavra aqui como cônjuge. Então ficaria assim, ó, que cada um de vocês saiba possuir o cônjuge em santificação e honra. Olha como fica mais bem visível, né? Por exemplo, a Nova Bíblia Viva, por exemplo. A Bíblia Viva traduziu assim, ó: controlar seu próprio corpo, saber controlar seu próprio, né? E com essa expressão aqui de seu próprio, muitas vezes, dependendo da versão que pegar, é como se você estivesse se referindo a você mesmo, certo? Mas como o assunto aqui se refere a o casal, entendeu? A união cristã de homem e mulher, então se refere ao quê? A unidade do casamento. A própria palavra diz que serão os dois uma só carne. Isso é uma complexidade para tentar explicar isso que é muito difícil, né? Então, a conclusão que nós chegamos dentro do próprio contexto, esse seu próprio corpo se refere o quê? A o cônjuge, certo? O que acontecia? Porque naquela época e naquela cidade havia muitas surubas, né? E pessoas que vendiam seu próprio corpo para, vocês sabem o que é, ao mesmo tempo cedia, troca de casais, toda essa questão que está relacionado e que Deus vê isso como abominável. Então Paulo alerta para aqueles novos convertidos que Deus não se agrada com esse estilo, com essa prática de vida, e que eles deviam se manter separados. Pode ver que a vossa santificação, assim, ó, Deus chamou vocês para ficarem separados, para saírem do sistema. Então é isso que Paulo, na minha perspectiva e dentro do contexto, eu chego a essa conclusão do que significa essa expressão vaso na versão corrigida. Olha só, o contexto aqui é tão interessante e ele ajuda aqui tanto, que se você observar no versículo 5, ele compara o estilo de vida que deve ser honrado dentro do casal cristão, em contra com o que acontecia com os gentios. Olha o que diz o versículo 5 agora, olha. Versículo 4, cada um de vocês saibam possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, ok? Lascívia aqui está relacionada a você utilizar como uma forma sensual, né, que venha despertar interesse no outro, e aí desse interesse você já sabe qual é o próximo passo, né? Então você pode ver aqui, ó, não com o desejo de lascívia, ó, como os gentios, aqueles que não conheceram Cristo, que não conhecem Cristo, ó, como os gentios, ó, que não conhecem a Deus. Então você pode ver que ele faz um contraste entre como deve ser o procedimento do novo casal convertido, novo cônjuge, com uma vida de santificação e honrar esse cônjuge. A palavra aqui, honrar, que ele utilizou aqui, está muito ligado aos votos, né? A você honrar os seus votos matrimoniais diante daquele juiz ou diante daquele líder a qual você fez os seus votos de compromisso. Então a palavra aqui, honra, ela está ligada a esses votos que você fez na aliança quando você aceitou essa abençoada como esposa. Então, assim, ó, não só ser santo, mas você deve honrar os votos que você fez, coisa que não era levado a sério naquela cultura grego-romana daquela época. A imoralidade era quem mandava. Então não havia o casamento, mas não havia aquela necessidade de honrar, de ter cuidado, de tratar bem. Então é totalmente contrário a um princípio que a palavra de Deus estabelece. Ok? Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Não como desejo de lascívia, que era como os gentios faziam, né? Ó. E que nesta matéria, aqui também é onde teve outro problema também, onde eu encontrei algumas dificuldades, porque dependendo da versão, vai ser versões diferentes, e alguns comentaristas eles ficam com duas interpretações possíveis, né?
alguns comentários chegaram à conclusão que esse versículo 6 é como se ele estivesse deslocado. É como se Paulo estivesse falando sobre a questão, né, de você não trazer dano ao seu irmão através, né, de bens materiais. Aqui está relacionado assim ao comércio, vamos assim dizer, né? A troca de vendas e tudo mais, você ser fiel com isso aí. Mas se você olhar muito bem aqui o contexto, não tem nada a ver com essa questão, porque ele fala assim, nessa versão que eu estou, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e já testificamos claramente, ó, é o vingador. Então, se você observar claramente aqui, parece que Paulo está falando de tratamento de questões de negócio cotidiano do dia a dia, que você não deve defraudar, né? Que você não deve ofender. Mas se você observar em outras versões, o versículo 6, ele ainda continua a tratar do mesmo assunto, porque aqui está ligado ao quê? Os votos nupciais que você fez quando você casou com a mulher, com aquela pessoa. Então ele está aqui falando sobre santidade e honra, uma vida cristã saudável e um relacionamento de sexo saudável, porque o sexo é para o casamento. Ele fora do casamento, ele é prostituição. E há consequências. E que isso aí, ó, era um estilo de vida dos gentios. O cristão é totalmente voltado para fazer a vontade de Deus. Então, quando Paulo aqui utiliza aqui, ó, e que nesta matéria, em outras versões tem, ó, e isto, esse pronome indicativo, ou seja, se referindo à última coisa que ele falou no versículo anterior. Então aqui tem o que a gente pode aqui interpretar no versículo 6. Paulo simplesmente, né, está advertindo que dentro do relacionamento cristão saudável, né, você não deve utilizar a sua esposa como quando você... Como é que eu vou aqui dizer assim? É o seguinte, estou aqui meio que... Porque foi complicado para mim discernir isso aqui, porque foram várias versões. Porque os gentios, quando praticavam isso aqui, eles desonravam e se utilizavam disso até para dinheiro, para atrair dinheiro. E isso era uma forma de você desonrar e você ofender a sua esposa. E Paulo está dizendo que no casamento cristão, quem faz essas coisas, né, será julgado por Deus. Então, por isso que Paulo vai advertir no capítulo 4, no versículo 6, ó, que nesta matéria, ou seja, sobre esse tipo de assunto que eu estou falando, ó, ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão, seu cônjuge, né, ó, porque o Senhor contra todas estas coisas, ou seja, tudo isso que está relacionado, que vem trazer de honra, vem desonra e vem defraudar o seu irmão, Deus, ele é o vingador dessas coisas. E ele vai dizer assim, ó, por quê? E por que ele vai dizer que Deus é vingador? Aí ele agora vai falar sobre o propósito de Deus para o seu povo, porque Deus não nos chamou para a impureza. Ou seja, então você pode ver que essa vida de impureza, essa vida que vai contra os princípios morais éticos cristãos, Deus é vingador. E o que ele chama de impureza é justamente isso, é a falta de você honrar o seu cônjuge com os votos nupciais, de acordo com as leis instituídas por Deus e a própria lei terrena com base no casamento, e você desonrar, você defraudar, faz com que você se torne impuro, ou seja, você trouxe impureza para o relacionamento conjugal e você está demonstrando, pelo que ele diz aqui no versículo 5, que você está vivendo conforme os princípios imorais da sociedade cristã, da sociedade não cristã, gentílica daquela época, e que hoje são as mesmas coisas, irmão. Ok? Então você pode observar aqui no versículo 7, ó, porque Deus não nos chamou para a impureza. Então é uma advertência, olhe bem como você vive a sua vida cristã conjugal e tudo relacionado a uma vida íntegra, sem prostituição. O que é que ele vai dizer mais? Ó? De sorte, ó, que quem rejeita essas coisas, ele aqui vai colocar uma consequência. Primeiro, Deus já está com juízo sobre tais pessoas, porque ele chama que Deus é vingador, né? Pertence a Deus. Aqui, se você observar, Paulo tirou isso aqui de um salmo, se não me engano, parece que é o Salmo 97, onde diz que Deus é o vingador. Paulo tinha aqui isso em mente quando citou essa expressão aqui, chamando Deus de vingador, né? Como juiz que irá tomar, né, as consequências ali, irá punir.
Aí no versículo 8, para encerrar essa sessão, a sessão sobre santidade e pureza dentro do casamento cristão, olha o que é que Paulo vai dizer. Escuta bem, versículo 8 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo vai dizer assim, ó: de sorte, ou seja, quem rejeita estas coisas, ou seja, quem rejeita essa instrução, esse princípio moral cristão estabelecido pelo próprio Deus, quem rejeita, ó, não rejeita o homem, e sim a Deus. Então, quando você tem conhecimento desses princípios e permanece errando e não quer aceitar, isso prova que você não está rejeitando o que os homens estão dizendo, mas você está rejeitando aquilo que Deus já programou e colocou como matéria que ele assina embaixo, vamos assim dizer, certo? Que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqui é uma linguagem muito interessante, porque Paulo, se você observar, Paulo era um cara muito rico em literatura, ok? É como se Paulo estivesse aqui dizendo o seguinte, ó: essas instruções que eu estou trazendo, que vocês já são inteirados, como ele falou mesmo aqui no versículo 2, vocês têm muito conhecimento do que eu estou aqui falando, porém alguns de vocês, não estão querendo se submeter e estão vivendo a maneira que vocês querem. E vocês sabem que Deus nos chamou para sermos santos, nos chamou para sermos separados dessa sociedade corrompida. Mas vocês não estão querendo aceitar, porém vocês deviam entender o que eu estou falando. E agora você vai entender o que eu quero dizer. No versículo 8, quando ele fala sobre o seu Espírito, ou seja, Paulo está falando para uma comunidade que tinha o discernimento do Espírito de Deus, certo? Então, por você ter o Espírito de Deus, você deveria saber discernir e acatar. Então, você por ter o Espírito de Deus, não tinha por que você rejeitar isso. Mas quando você rejeita, você mostra um coração duro e rebeldia. E sobre esse tipo de postura, Deus irá entrar em juízo, e ele chama aqui de vingador, ok, irmãos? Até agora, nada de tribulação. Paulo não ensinou nada. Paulo ensinou sobre uma vida cristã que é aceitável diante à vontade de Deus, uma vida santa, uma vida sem impureza, uma vida conjugal em meio a uma sociedade totalmente corrompida, a qual nós devemos andar na contramão desse sistema. E aqui envolve todo tipo de pecado que está relacionado ao corpo humano. Todo tipo de pecado, prostituição, adultério, não sei nem se eu posso falar isso aí, é bem capaz de ser bloqueado, tem misericórdia. Ou seja, esse estilo de vida que essa turma da bandeira do arco-íris querem colocar como sendo uma coisa aceitável e que Deus não liga para isso. Conversa fiada. Conversa fiada. Aqui, ó, um texto claramente que combate essa abominação. Paulo, depois de exortar e ensinar sobre uma vida santa, Paulo agora vai falar em outra situação também, que eles já estavam praticando, mas Paulo bota mais assim um empenho para que eles desenvolvam ainda mais o que eles já estavam praticando. Versículo 9 em diante diz assim, ó: no tocante ao amor fraternal, pode ver que ele mudou a tônica e mudou a perspectiva de como ele vinha falando. Ele diz, ó, amor fraternal. O que é o amor fraternal? A coletividade, né? O desejo de ter compaixão pelo próximo, de ajudar um ao outro, né? O que realmente Jesus ensinou. Ó, não há necessidade de que vos escreva, tá vendo aí, ó? Ou seja, Paulo tinha um conhecimento tão aguçado de como era o comportamento daqueles irmãos, que Paulo olhou assim e chegou ao ponto de dizer, ó, sobre esse assunto aí, vocês estão, ó, eu não preciso ensinar mais não, vocês estão top demais, não preciso ensinar. O que eu tenho a dizer é só o seguinte, tá vendo isso que vocês estão fazendo? Façam cada vez mais ainda. É o que ele vai dizer do versículo 9 ao versículo 12. Versículo 9, ó, porquanto vocês mesmos, ó, estão, ó, por Deus instruídos. Essa expressão aqui, por Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ali, ó, sempre testificando, incentivando para que você possa continuar, progredir, a fazer a vontade de Deus. E só conseguimos isso se o Espírito Santo efetuar em nós esse querer. Senão, por nossa própria natureza, nós não conseguiremos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Que deveis amar uns aos outros. É o maior mandamento que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os outros como vocês amam a vocês mesmos. Versículo 10, ó, na verdade estás praticando isso, tá vendo aí, ó? Paulo sabia do comportamento, né? É uma igreja que, quando ele vem dizer que era uma igreja que se tornou exemplo, que se tornou imitadores deles,
Paulo não tinha mais o que ensinar, a não ser fazer o quê? Fazer, né, incentivar para que eles progredissem, avançassem cada vez mais na aplicação do amor mútuo. Na verdade, versículo 10, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Ou seja, era uma igreja que apenas não amava um ao outro dentro das quatro paredes. E até isso, nos dias de hoje, está quase que difícil você achar. Toda igreja que você for tem as panelinhas. Só fica aquele grupo. Só tem privilégio aqueles. Só quem pode fazer... totalmente desvirtuada do princípio bíblico. A hipocrisia tem sido grande dentro das igrejas, irmãos. Mas eu louvo a Deus que mesmo com todas essas abominações e coisas erradas, o melhor lugar para você estar ainda é na igreja do Senhor Jesus. Por mais que você esteja vendo coisa errada lá, ok? Ainda é o melhor lugar. E quer ver mais coisa errada ainda, é quando você chegar em casa e ficar na frente do espelho. Porque nós somos rápidos, né, com o nosso dedo para apontar em nós. Você quer ver a coisa mais terrível do mundo? É o homem sem Deus e ele se olhando no espelho. Isso não quer dizer que você com Deus não vai ser passivo de errar. Vai sim, irmão. Enquanto tivermos nesse corpo terreno, com essa natureza pecaminosa ainda predominando sobre a gente, nós somos terríveis pessoas. Porém, o sangue de Jesus nos justifica. Quem nos justifica diante de Deus não é a nossa fé, não é nossas obras, porque pelas obras ninguém é salvo. Porque se as obras salvassem, Cristo teria morrido em vão. O que nos justifica em Cristo, como dizia Armínio, são os méritos da obra de Cristo na cruz. São os méritos dele. E sem isso aí, somos todos condenados ao inferno. Paulo diz, vocês já amam e já se congratulam muito, eu não preciso ensinar. Mas o que eu desejo e peço a vocês é que vocês abundem muito mais nesse progresso. Versículo aqui ainda, 11. Versículo 10, quer dizer, e na verdade estás praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, eu sei que vocês estão vendo, mas eu ainda exorto, eu insisto. Paulo era insistente, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciar, ser diligente, ser cauteloso, o que? No versículo 11, por viver tranquilamente. Cuidado que é vosso trabalhar com as próprias mãos, como eu vos ordeno. Paulo pedia para que os irmãos tivessem uma vida totalmente pacífica e que eles não largassem os empregos que tinham, porque havia um falso ensino. A gente vai trabalhar muito isso aí na segunda carta, né? Porque já havia lá um boato, né, de que Cristo já tinha voltado, ou que Cristo ia voltar, quer dizer, perdão, naqueles dias. Então, se Cristo já ia voltar naqueles dias, então não tem para que mais acumular bens e trabalhar, porque vai ficar tudo aqui na terra. Então, teve uma turma aí que teve um discernimento errôneo com relação à vinda do Senhor e começaram a badernar e a viver dissolutamente e a se tornar peso para aqueles outros irmãos. Aí, Paulo, epa, não, negativo. Seja digno, trabalhe, se sustente. Não é dessa maneira que eu ensinei a vocês, ok? Para que vocês possam ter uma vida tranquila. Versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade. Hoje é muito complicado dentro do meio cristão, né? Um comportamento digno e louvável. Não estou dizendo que não tem. Tem, mas está difícil, cara. Está difícil devido ao quê? Justamente a uma vida hipócrita, uma vida religiosa que acha que consegue enganar. Engana o outro, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Então Paulo encerra aqui essa primeira sessão da carta, que eu vou também encerrar por aqui, falando sobre esses dois assuntos. Vida de santidade dentro do relacionamento conjugal, que deve ser diferente do sistema imoral que quer ser imposto hoje, né, por esses tais aí, certo? A força amarra. Paulo diz não. Ou seja, com Paulo não há negociação. Ou é santidade ou é impureza. Você escolhe que tipo de relacionamento você quer ter com a sua família.
Paulo diz: Deus nos chamou para a santificação, não para a impureza. Então você escolha que tipo de vida você quer levar. E depois Paulo encerra dizendo o seguinte, ó: vocês realmente convivem em harmonia, em amor, vivam assim, porém, o que eu peço a vocês é que vocês progridam, aumentem mais esse relacionamento, até para que vocês, ó, versículo 2, de modo que vos porteis com dignidade, ó, para com os de fora. Olha só, olha o cuidado de Paulo. Assim, ó, vocês têm que ter um comportamento exemplar para que os de fora não possam ter motivo de acusar vocês. E hoje em dia é o que mais... Quem nunca ouviu isso? Olha, fulano, oxente, não é crente? Olha o que ele está fazendo. Deus me livre. Ser crente para ser assim, nunca na minha vida. Você já deve ter ouvido isso aí há muito já. Agora por quê? Porque são pessoas que ainda não entenderam esse processo que Paulo pede aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 9 a 12. Não conseguem entender. E Paulo está dizendo, não, vocês têm que ter um modo exemplar, digno, para que os que são de fora não possam ter motivo para acusar vocês. Ok? Gente, a gente vai parar por aqui. Foram apenas 40 minutos. Vimos do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, que em momento nenhum Paulo ensinou os irmãos a passarem pela grande tribulação. Coisa que amanhã a gente vai trabalhar aqui o texto que claramente fala sobre o arrebatamento e vamos ver quais são os conselhos e quais são as advertências que Paulo traz para aqueles irmãos sobre esse momento que é um momento ímpar, peculiar na história da humanidade. Deus abençoe você. Se você gostou, você compartilhe, ok? Só mais uma vez aqui lembrando, vocês entenderam sobre quando eu quero falar sobre essa turma da bandeira do arco-íris. Eu não sabia que tem palavras que você não pode falar, senão eles bloqueiam e é um monte de coisa aí no YouTube, tá ok? Gostou? Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Valeu, até amanhã.